Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, professor de Química. Vamos dar sequência à nossa aula. Nós estamos estudando soluções e, dentro de soluções, as unidades de concentração. O que nós vimos até esse exato momento? Nós vimos a concentração comum, a densidade e o título. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Tudo isso junto e misturado. Tudo bem? Vamos lá, devagarzinho sempre, começando a nossa aula. Bom, o que nós vimos até esse exato momento? Nós vimos a concentração comum. E o que é a concentração comum? A concentração comum é uma relação entre massa do soluto pelo volume. Massa do soluto pelo volume. Depois nós vimos a densidade. E o que é a densidade? A densidade é uma relação entre massa da solução pelo volume. Ok. Lembrando, qual é a diferença entre massa do soluto pela massa da solução? Massa do soluto é a massa do sal, é a massa do soluto. Agora, o M, que é a massa da solução, é o quê? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Exemplo, um copo foi colocado 7 gramas de água e 3 gramas de açúcar. Massa do soluto, 3 gramas de açúcar. Massa do solvente, 7 gramas de água. Somou tudo isso, 10 gramas, essa é a massa da solução. Então, existe uma diferença entre massa do soluto pela massa da solução. Então, a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume, enquanto a densidade é a massa da solução dividido pelo volume. Ok? Bom, e depois nós vimos que o título é o quê? O título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Bom, até exato momento, nenhuma novidade, nós já vimos isso. Agora vamos misturar. Como é que fica a fórmula quando a gente mistura todas essas unidades? Então, tá aqui, é o cadete, ó, misturando essas unidades, nós temos cadete, concentração, densidade e título. Tá aqui a nossa primeira fórmula, ó. A concentração é a densidade vezes o título. Quando a gente utiliza essa fórmula, a gente obtém, geralmente, gramas por ml. Só que é muito comum nas unidades vir lá volume em ml, a densidade, gramas por centímetro cúbico, né? Da água, 1 grama por centímetro cúbico. Então, a unidade vem em ml, vem em centímetro cúbico. Só que nas alternativas está gramas por litro. E a maior parte delas são assim. Então, o que tem que se fazer? A resposta é multiplicar por 1000. De tal forma, a principal forma que a gente utiliza para resolver a maior parte do exercício é essa segunda, que a concentração é a densidade vezes o título multiplicado por 1000, e a gente obtém já essa resposta gramas por litro. Tudo bem? Bom, agora nós veremos exemplos, né, para a gente praticar, para a gente entender essa partezinha do conteúdo, só que o professor vai destacar, como sempre, resolvendo por fórmula e depois resolvendo por regra de 3. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Então, vamos lá. Numa estação de tratamento de água, adicionou-se cloro até 0,4% de massa. A densidade da solução final era de 1 grama por ml. Qual será a concentração de cloro nessa solução em gramas por litro? Pessoal, para resolver exercícios que envolvam soluções, são 2 dicas. A primeira é que nós temos que entender o exercício e depois pegar os dados do exercício para a gente ver qual é a fórmula que a gente vai usar. Opa, é isso que está faltando. Então é isso que o exercício quer saber. Vamos lá, vamos entender o exercício. Numa estação de tratamento de água, estamos numa estação de tratamento de água. Adicionou-se cloro até 0,4% de massa, ou seja, isso foi a porcentagem, ou seja, a quantidade de cloro que foi colocado em termos percentual. E ele te dá aqui a densidade da água de 1 grama por ml. E ele quer saber o quê? Qual será a concentração do cloro em gramas por litro? Tá? E aqui já está a dica. Pessoal, quando o exercício falar gramas por litro, provavelmente ele quer o quê? Concentração comum. Futuramente a gente vai ver concentração molar, que a gente chama de molaridade, que a unidade vai ser mol por litro. Então, às vezes pela unidade a gente identifica mol por litro, ele quer saber molaridade. Gramas por litro, ele quer saber a concentração comum. Então, e ele quer em litro. Então, ok. Mas eu ainda não sei qual é a unidade, né? Eu não sei qual unidade utilizar. Vamos pegar os dados
né, para ver o que o exercício quer saber da gente e o que eu tenho que utilizar em termos de fórmula. Então, pegando os dados, ele nos deu a porcentagem e é o que? Título percentual. O que é importante destacar? Pessoal, quando nós estávamos estudando o título, o que é o título? O título é a relação entre massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Ok? A gente substituía na fórmula, encontrava o valor do título. Só que o exercício não queria saber o valor do título, ele queria saber a porcentagem. Então a gente pegava o título e multiplicava por 100. Ok? Nós temos aí a porcentagem de soluto lá na solução. Agora é o contrário. O exercício nos dá a porcentagem e nós temos que transformar isso em quê? Em título. Se antes a gente multiplicava por 100, agora a gente vai dividir por 100 para transformar a porcentagem em um número inteiro. Ok, então o título percentual, faltou aqui um, tá? O título percentual é 0,4%. Ok, dividimos por 100, dividindo por 100, e a gente obtém o nosso título aqui, lindo e maravilhoso. Tudo bem? Bom, o que mais exercício não deu? Que o título é igual a 1. Então, título não, que a densidade é igual a 1 grama por ml. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a concentração. Pronto, vou apagar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, tá aqui, ó. O que nós temos em termos de dados? Nós temos a concentração, densidade, título. Tá aqui o cadete, ó. Cadete. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Só que, repare que tá aqui, ó, gramas por ml. E o exercício quer saber gramas por litro. Então, vamos pegar essa unidade, que é o cadete, e vamos multiplicar por 1000. Então, tá aqui, ó, concentração, densidade, título, multiplicado por 1000. Aqui está a nossa fórmula. Agora é só substituir, a coisa agora é melzinho na chupeta. Então tá, a densidade vale quanto? A densidade, deixa eu apagar aqui para a gente poder enxergar os números. A densidade vale 1, então, densidade 1. O título vale quanto? 0, ó, o título vale 0,04, então o título vale 0,04. E multiplicamos por 1000. Pronto. Deixa eu apagar de novo, ficar visível para vocês. Então, ao fazer a multiplicação, nós obtemos a concentração. Pessoal, aqui uma dica de multiplicação, tá? O professor destacou isso em aula, que vocês têm que saber multiplicar e dividir com vírgula. Até se achar, professor, o senhor já falou 1000 vezes isso, mas é fundamental. E eu sei que tem gente que não sabe. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe. Multiplicação e divisão com vírgula tem que ser, ó, tem que ser craque nessa parte do segundo ano. Lembramos, o segundo ano, entre o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ensino médio, o segundo ano, ele é mais capcioso, ele é mais difícil. Por quê? Porque ele vai misturar muito a química com a física, com a matemática, com a biologia. Então, torna-se necessário que vocês estejam aí preparados com a base. E a base é o quê? A matemática. Tudo bem? Bom, então, em termos de multiplicação aqui com vírgula, o que a gente faz? Está multiplicando por 1000, tá aqui a vírgula. Vai pular quantas casas? 1000 tem 3 casas, 3 zeros. Então, vai pular 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Pronto, 4. Então, a nossa concentração é 4 gramas por litro. Nós multiplicamos por 1000. Tudo bem? Então, resolvemos esse exercício usando fórmula. Agora, vamos fazer a mesma coisa, resolvendo por regra de 3. É claro que, se você lembrar a fórmula é direto, bem tranquilo. Mas se tu não lembra, então torna-se a regra de 3 importante. Vamos lá. Pegando os dados, o que nós temos? Nós temos a densidade, que tem 2 valores, ó, gramas por ml. E aqui é uma coisa importante destacar para vocês. 1 grama por 1 ml. Tá? Embora que o ml esteja ali sozinho, não está sozinho. O número 1 na química nunca aparece, está ali o número 1. Bom, e a gente procura nas unidades as que tem dois valores, gramas por ml, e dali a gente parte. Então, o que nós temos? Ó? Que 1 grama está para quanto? Para 1 ml. Ó. 1 grama está para 1 ml. Bom, é gramas por litro. E 1 litro corresponde a quanto? Até a pessoa destacou aqui para ti. Ó. 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, se 1 grama está para 1 ml, isso aqui é gramas por ml, a gente quer agora gramas por litro. Então, vamos multiplicar esse ml por 1000. E a gente vai obter o quê? A massa. A gente multiplicamos em x, né? Então, 1 vezes 1000 dá 1000 gramas. Pronto, obtivemos a massa. Agora, vamos relacionar isso com a porcentagem. Esse 1000 gramas é tudo, é o nosso universo total. Então,
representa quanto em termos de porcentagem? 100%. Então, 1.000 gramas corresponde a 100%. E qual é a porcentagem que estava ali, que foi adicionado ali na água? 0,4. A quantidade de cloro é 0,4%. Então, essa foi o quê? A porcentagem. Então, se 1.000 gramas corresponde a 100%, 0,4% corresponde a X. A gente multiplica em X, novamente, e nós vamos obter o resultado. Então, nós temos que multiplicar 1.000 vezes 0,4 dividido por 100. Pessoal, a simplificação ela é extremamente importante nessa parte do conteúdo. Tá? Ah, não, professor, eu gosto de multiplicar e depois eu gosto de dividir no final. Não. Tá? Você vai fazer a prova do professor Gabriel, você tem um tempo para realizar as questões, você vai fazer a prova do PAV, você vai fazer a prova do Enem, você tem um tempo para realizar essas questões. No Enem, principalmente, é muito rápido, tem lá 3 minutos e meio para resolver um exercício. Então não dá para fazer, vou ficar... E detalhe, às vezes não tem nem espaço para você fazer os cálculos. Então, simplificar é a chave. E aqui a simplificação dói de tão fácil, né? Por que dói tão fácil? Porque dá para cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros, né? E agora fica fácil a multiplicação. 10 vezes 0,4. Multiplicação significa que uma casinha vai para lá, pulou uma casinha. Pronto, aqui nós temos a resposta. 4 gramas por litro. Tudo bem, pessoal? Então o professor resolveu o primeiro exercício, na realidade o primeiro exemplo, tá? Que é um exercício, usando forma e regra de 3. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora para mais um exemplo, porque é fazendo exercícios aí que a gente aprende. Tudo bem? Bom, mais um exemplo. E o que o exemplo fala? Calcular a concentração comum de uma solução que apresenta densidade 0,5 gramas por centímetro cúbico e uma porcentagem de peso de 50%. E olhamos as alternativas e está ali 150 gramas por litro, 200 gramas por litro, 250 gramas por litro, 500, 750 gramas por litro. E ele quer que a gente calcule o quê? A concentração comum. Calcular a concentração comum. Ele nos deu o quê? A densidade, ele nos deu a porcentagem. Opa! Aí, cadete neles. E vamos multiplicar por 1.000. Vamos lá. Então, o exercício quer saber o quê? Ele quer que a gente calcule a concentração, nos deu a densidade, que é 0,5 gramas por centímetro cúbico. Detalhe, atenção, te liga, que centímetro cúbico e ml é a mesma coisa. 1 ml, 1 centímetro cúbico é igual, não muda, lembre-se. 1 ml é 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico é 1.000 litros, tá? Então, alguns valores vocês têm que ter assim, de primeira. Então tá, a densidade vale 0,5 gramas por centímetro cúbico. A porcentagem é quanto? A porcentagem é 50%, tá aqui a porcentagem. Vamos transformar isso em um número inteiro, dividido por 100, e ao fazer a divisão, dá quanto? 0,5. Ok? 1, 2 casas, 0,5. Ok, agora vamos colocar a fórmula. Concentração é a densidade vezes o título. Pessoal, já não coloquei inicialmente na multiplicação por 1.000, só para destacar. Se o exercício pedisse por gramas por ml, como é que a gente faria? Tá? Depois eu mostrei aí como se transforma em litro. Então vamos lá. Cadete. Vamos, cadete. Concentração é o que o exercício quer saber. A densidade, 0,5. A densidade, 0,5. E o título, 0,5. Pronto. Ao realizar a multiplicação, 5 vezes 5, 25, né? Ou seja, 0,5 vezes 0,5, 0,25. O que? Gramas por ml. Se o exercício quisesse a alternativa em gramas por ml, pronto. Acabou o exercício, está aí a resposta. Só que o exercício quer gramas por litro. O que a gente faz? Multiplicamos por 1.000. E ao multiplicar por 1.000, nós obtivemos, né, um resultado de quanto? De 250 gramas por litro, que é o que o exercício quer saber. Letra C, a nossa resposta. Se o exercício quisesse gramas por ml, a resposta seria 0,25 gramas por ml. Tudo bem? Ok, o professor resolveu usando fórmula, agora vamos resolver por regra de 3. Bom, novamente, pegou-se os dados, ele quer saber a concentração, nos deu a densidade e nos deu o título. Ok.
De novo, ó, vamos procurar a unidade que tem dois valores, 0,5 gramas por 1 centímetro cúbico. Então, 0,5 gramas está para quanto? Para 1 centímetro cúbico. Vamos, o quê? Encontrar isso em função de quanto? De 1 litro. Lembra que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Então, 1000 centímetro cúbico, qual vai ser a massa? Professor, repete, não entendi. Ó, então, a densidade é 0,5 gramas por 1 centímetro cúbico. Só que isso está o quê? Está em gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que por gramas por ml. Nós queremos gramas por litro, então vamos transformar o quê? Isso por 1000. É como se a gente estivesse multiplicando isso por 1000. Então, em 1000 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 ml, qual será a massa? Ok, agora vamos multiplicar em x. Então, 0,5 vezes 1000. E ao fazer esse cálculo, nós temos o quê? A massa. Vocês vão verificar, através dos exemplos, um padrão de resolver. Então, visualize esse exercício, retornem para o próximo exercício e veem que existe um padrão. Não é só praticar. Essa é a parte do conteúdo que tem que praticar, senão não tem jeito. Aí, detalhe. Tô vendo o vídeo, tô aí sentadinho, de boa, assistindo o vídeo. Tá legal, coisa e tal. Mas não tô nem praticando, não tô nem anotando. Né? Depois, lá, quando a gente voltar, quando o professor lançar uma prova, aí eu vejo e tento calcular. Aí é muita coisa. Lembre-se, todos nós professores estamos tentando oferecer para ti o melhor, tá? E estamos também oferecendo o quê? Muito conteúdo. Então, se você não aproveitar esse momento para ir já estudando, para já começar fazendo exercício, já para aprender, deixar tudo para o momento que começar o processo de avaliação, vai acumular e aí vai ficar muito difícil, né? As notas ficam lá embaixo. Então, o que é necessário? É necessário, a partir de agora, já praticando, vai praticando. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, o professor acabou de fazer mais um exercício por regra de 3, mais exercício usando fórmula. Tá? Você vai decidir o que é melhor, o que é mais fácil. A maior parte dos alunos define por fórmula, tá? Lembre-se que você vai ter que saber a fórmula. Professor, o senhor vai colocar fórmula na prova? Não. Professor, por que o senhor é malvadão? Por que o senhor é tão ruim? Não, na prova do Enem tem. Na prova do PAV vem lá a fórmula, tá aqui a fórmula, resolve. Não. Por quê? Porque você não precisa de fórmula para resolver. Simplesmente pega os dados ali, faz o cálculo e pronto. Então não há necessidade de memorização de fórmula. Então não adianta eu facilitar agora a tua vida na prova e não te contribuir, por quê? O teu processo de aprendizagem. Né? Lembrando que prova não prova nem nada. O que importa é aprender essa criatura. Né? Então vamos lá, vamos aprender a fazer os cálculos. Pratica, faz exercício. Ok, dado isso, sermão básico, faz parte dos nossos professores, né? Tu tem que estudar, tu tem que praticar, tem que fazer exercício. Vamos fazer mais um exemplo. Deixa o professor pagar aqui. E vamos fazer mais um exercício, tá, pessoal? Eu organizei 3 exemplos, tá? Depois vocês vão receber exercício, depois vocês fazem, depois o professor corrige. Ok? Vamos praticar. Então, vamos fazer o nosso último exemplo sobre essa relação entre concentração, densidade e título. E o que esse exercício fala? A água da lavadeira ou água sanitária pode ser considerada uma solução de hipoclorito de sódio. A 5% em massa, qual a concentração desse sal em gramas por litro? E nos deu a densidade, que é 1 gramas por ml. E repare nas alternativas, está em gramas por litro. Então, bora. Vai te dar a concentração, te deu o título. Na verdade, quer saber a concentração, te deu a densidade, te deu o título. Você identificou que é o cadete. Pronto. Vamos resolver esse exercício. Esse exercício eu já comecei resolvendo por regra de 3. Então, vamos embora, vamos resolver por regra de 3. Vamos lá. Vamos pegar os dados. A água da lavadeira a água da lavadeira ou água sanitária pode ser considerada uma solução de hipoclorito de sódio. 5%. O que é isso aí? É o nosso título. O nosso título é 5%. Qual a concentração? Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual a concentração e nos deu a densidade. Ok. Então, está gramas por ml. Então, 1 grama está para quanto? Está para 1 ml. Então, em 1000 ml, qual vai ser a massa? Multiplicamos em x e temos aí a nossa massa.
Pegamos essa massa, lembramos que essa massa é tudo, isso corresponde a 100%, mas a porcentagem do exercício é de 5%, então 5%, qual vai ser a massa por litro? Multiplicamos em x, realizamos a simplificação, fazemos a multiplicação e nós temos aí o nosso resultado. Tá? Então, 50 gramas por litro, a nossa resposta desse exercício é a letra A. Ok? Bom, botei também por regra de 3. Então, agora o professor tem que safar. Ok. Vamos lá. Vamos resolver esse exercício agora usando fórmula. Então, o que nós temos em fórmula? Vamos ver se vou fazer com canetinha aqui. Vamos lá. Com o mouse mesmo. Então, a concentração é a densidade vezes o título, multiplicado isso por 1000. Pessoal, tá ficando essa coisa horrorosa assim, porque o professor não tem caneta, tá? Então, vamos lá. Concentração é igual ao quê? A densidade é quanto? É 1. O título é 5%. Então, a gente vai pegar esse 5%, a gente pega esse 5% e dividimos por 100. Então, vai ficar, vem uma casinha para cá, vai um 0, vem outra casinha para cá, vai outro 0. Tá? Então, foi 1, 2 casas. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,05. Ok, então o meu título corresponde a 0,05. Olha que coisa linda. Tudo bem. Multiplicado por 1000. Pronto. E ao fazer esse cálculo, tá? Ao multiplicar por 1000, está aqui a vírgula, vai 1, 2, 3 casas. Então a resposta vai dar 50 gramas por litro. E a nossa resposta é a letra A. Ficou lindo e maravilhoso. E por incrível que pareça, às vezes o mais horroroso, mais bonito é. Certo? Pessoal, então, olha só. Nesse exato momento, o professor mostrou para ti a relação entre concentração, densidade e título. E para você resolver a concentração, densidade e título, qual é a fórmula? Cadete. Se a unidade for gramas por litro. Se nas alternativas estiver gramas por litro, a gente vai pegar a concentração, que é igual a densidade vezes o título, e multiplicamos por 1000. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Qualquer dúvida na aula online lá, professor, não entendi essa parte, tá? Estamos aí junto aí para vocês não ficarem com dúvidas. Por favor, não fique com dúvidas. Tudo bem? Ok, então até a nossa próxima aula.